O trabalho da Prefeitura no enfrentamento ao novo coronavírus segue firme em Cuiabá. Além dos novos leitos de UTI e enfermaria, a vacinação avança com a descentralização no Centro de Eventos do Pantanal, na Assembleia Legislativa, na UFMT, no SESI Papa e no Sesc Balneário na região sul. E em breve, novos polos serão abertos na cidade. A esperança está chegando para os idosos em situação de vulnerabilidade com a ação Consultório na Rua e também nas comunidades rurais por meio do programa Amor. Mas ainda temos um grande desafio pela frente e a gente sabe o que fazer para vencer. Respeite as regras de prevenção. Se precisar sair de casa, use a máscara. E quando chegar a sua vez, vacine-se. Eu já me vacinei, mas continuo usando a máscara. Vacina Cuiabá. Sua vida em primeiro lugar. Olá, tudo bem por aí? Hoje recebemos aqui nos estúdios do RDTV o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos da Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente de Mato Grosso, Carlos Augusto. Carlos, seja muito bem-vindo. O sindicato está na iminência de completar 26 anos agora em junho, né? Quais as maiores conquistas ao longo deste período? Bem, nesses 26 anos, né, do Sintema, né, que nós vamos completar agora no dia 22 de junho, né, nós temos várias conquistas, né? Uma das conquistas principais aí, nós podemos dizer, né, que é a lei de carreira, né? Então, essa lei de carreira hoje ela está regulamentada, né, dentro do estado do Mato Grosso, né? Isso aconteceu em 2006, né? E depois nós fomos, ao longo desse tempo, né, consolidando o sindicato, né, com a valorização do nosso profissional, principalmente, né? E nós temos aí, junto com o Estado, e aí nós também tivemos praticamente um nascimento junto com a nossa Secretaria de Meio Ambiente, né? A Secretaria também faz aí no dia 24 também 26 anos, né? Então é um aniversário assim, praticamente nós nascemos junto com a Secretaria, né? E hoje, se a gente pode olhar a Secretaria, né? Tendo um reconhecimento, né, até internacional, né? É graças ao trabalho também dos nossos servidores, né? E aí o sindicato também tem feito esse acompanhamento ao longo desses anos. Presidente, 26 anos aí, se essas foram as principais conquistas, hoje vocês também enfrentam aí um dos maiores desafios, né? Que é a tramitação aí da PEC 32 de 2020, né? Que é da reforma administrativa, né? O senhor pode comentar sobre esse assunto, por favor? Pois é. A PEC 32, né, a famigerada reforma administrativa, né, ela toca, né, eu falo assim, a todos nós servidores públicos, né, e aí nós temos aí a SEMA, né, o nosso servidor da SEMA, que nós num trabalho aí junto à CONACAT, né, que é a Confederação Nacional das Atividades Típicas de Estado, né, nós agora recentemente fizemos a nossa filiação junto a essa confederação, para fazer a defesa, né, dos nossos servidores como carreira típica de Estado, né? Então, essa talvez seja o maior trabalho, né, junto a essa PEC 32, que hoje o sindicato se debruça e tenta aí nos contemplar como carreira típica de Estado. Quais são os principais pontos aí críticos à PEC 32? Pois é, a PEC 32, né, ela vem modificar a forma de ingresso do servidor público no Estado, né? Então, isso fragiliza, né? Nós observamos que isso fragiliza, né, a nossa competência como servidor, né? Você imagina um servidor na sua atividade de fiscalização, na sua atividade, muitas vezes, de vistoria, de um licenciamento, né? Ele precisa ter estabilidade, isso que nós defendemos, né? Ele precisa ter estabilidade, por quê? Sem estabilidade, né, nós correríamos o risco, né, de a gente ter aí, né, fragilidades dentro dessa estrutura, né, da questão ambiental. Presidente, hoje, como anda a sustentabilidade, a relação entre sustentabilidade e economia aqui em Mato Grosso? Pois é, eu diria que a economia vai excelente, né? A sustentabilidade eu diria que nem tanto, né? Nós vamos observar que nós temos aí, né, questões, né, que eu falo são questões bastante graves, né? A questão do desmatamento, né, ilegal.
Nós temos aí as queimadas, né? Basta ver ano passado como que nós sofremos com as queimadas, né? Nós temos as questões dos garimpos, né? Nós temos as invasões de retirada de madeiras das unidades de conservação, né? Então nós temos aí várias questões que nós podemos dizer que economicamente, né, o Estado como produtor aí do agronegócio vai muito bem, né? Mas na questão aí dessas, vamos dizer assim, ilícito, né? Precisa ser mais combativo. A imagem ambiental brasileira está um pouquinho danificada aí no exterior, né? Talvez um pouquinho seja eufemismo, mas está danificada aí no exterior, né? Como o senhor avalia aí a atuação e a responsabilidade do governo federal nessa atuação, nesse papel, né? Pois é, né? Eu falo assim, a posição, né, como o governo comunica isso junto à sociedade, né, ela traz aí um viés de impunidade, né? Então, essa flexibilização da fiscalização, né, de olha, nós não vamos multar mais, né? Então, essa posição, eu vejo assim, fragilizou muito a questão ambiental, né? E o desmonte também que nós tivemos aí de alguns órgãos, né, como o IBAMA e outros, né, onde nós temos aí, eu diria para você, com bastante preocupação, né, uma mudança, sim, que pode nos trazer bastante prejuízo na questão ambiental. No início de junho, a gente recebeu os embaixadores aí do Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos, União Europeia, e estiveram reunidos aí com o governo, né? Quais os encaminhamentos aí dessa reunião sobre o combate aos crimes ambientais? Pois é bom a gente voltar um pouquinho na história, né? A gente vai observar que esse trabalho, né, essa visita, né, dos embaixadores hoje, né, na realidade estão fazendo uma supervisão da aplicação dos recursos, né, do REM. A gente vai observar que de 2004 a 2014, nós tivemos aí uma redução de 87% no desmatamento do estado de Mato Grosso, né? Então, esse desmatamento, né, a gente vai analisar por que houve essa redução, né? A gente vai observar que nós tivemos aí concurso público, então isso fortaleceu a fiscalização, né? Nós tivemos algumas mudanças na legislação também, que veio fortalecer também essa questão ambiental. E aí, em 2017, nós fomos contemplados aí, né, por um recurso bastante significativo. Isso graças aos nossos servidores, né, que se debruçaram e apresentaram os projetos, né? E aí a gente vai observar que isso não é uma política de governo, mas é uma política de Estado, né? Então você começa lá em 2004, né? E contempla aqui em 2014 com um recurso bastante significativo. Esse recurso do REM, né? Ele são 44 milhões de euros, quase 300 milhões aí de reais, né? Que é para ser investido, né? Somente na agricultura familiar. 60% disso é agricultura familiar, reserva indígena, novas tecnologias de produção sustentável, né? E 40% para fortalecimento institucional da SEMA, né? E aí você vai ter isso aí, o combate de incêndio, né? De reflorestamento, né? Então, a visita hoje aí dos embaixadores, né? É para ver aí o resultado dessa aplicação que, né, começou em 2017 e termina aí, são 4 anos, né, da execução disso aí. Isso assim, né, se nós conseguirmos ainda mantermos, né, o nosso, a nível de um desmatamento em torno de 1.700 quilômetros quadrados por ano, você entendeu? A gente pode ainda prolongar mais esse projeto, né? Então, se a gente pode avaliar que a relação com o estado de Mato Grosso está melhor do que aí com esse âmbito do governo federal, né? Assim, a relação com os países de fora? Eu acredito que sim, né? Eu acho que o Mato Grosso, né? E aí eu falo pela SEMA, né? A SEMA sempre foi muito pioneira em tecnologias, né? De políticas ambientais, né?
nós somos muitas vezes chamados, né? Nós somos hoje, podemos dizer, um espelho para o país. Quando nós tivemos agora recentemente, né, na cúpula do clima, a SEMA desenvolveu um sistema, né, que foi muito elogiado, até pelo embaixador, que se você tiver em torno de 1 hectare de desmatamento ou queimada, a gente faz a detecção via satélite. E aí nós mandamos um e-mail para esse proprietário para ele cessar esse dano, né? Se ele não cessa, nós mandamos em loco uma equipe para ver, né, em loco esse delito. Então, só para mostrar, né, que a SEMA, eu falo assim, ela desponta, né, perante o país, né, muitas vezes com uma tecnologia inédita como essa. O senhor mencionou aí a tecnologia, né? No final do ano passado houve o lançamento do SEMA Digital, correto, presidente? Qual que é o impacto dessa inovação para Mato Grosso, talvez para o Brasil e outros países, de repente? Então, o SIGA, né? Foi lançado em novembro do ano passado, né? Qual que é vamos dizer assim, o impacto isso econômico, né? Pequenos licenciamentos de atividades não poluentes, né? A pessoa pode entrar no sistema em 10 dias, entendeu? Ela tem o licenciamento. Esse licenciamento, muitas vezes, né, por não ser anteriormente digital, ele levava um tempo muito grande. Imagina um proprietário, por exemplo, lá em Alta Floresta, que precisava licenciar um posto de gasolina, né? Então ele entrava com isso aí, ele tinha que vir em Cuiabá, né, recolher as taxas, né? Isso demandava um tempo, depois a gente tinha que ir em loco, fazer essa vistoria, né? Então, com esse novo sistema, isso foi muito simplificado, né? 10 dias a pessoa tem. Aí nós temos que lembrar, né? Que ano passado nós fomos campeões de crescimento, né? E uma das colocações, né, do governo Mauro Mendes é que isso se deu em função, né, do licenciamento ambiental. Nós gastávamos, em média, 1 ano para fazer um licenciamento ambiental. E isso foi reduzido para 100 dias, né? Então, quando a gente pensa em 100 dias, né, às vezes você tem que pensar que muitas vezes você precisa de uma hidrelétrica, né, de uma PCH, de uma indústria, né, às vezes de grande porte, né, de laticínio ou frigorífico, né? Mas, em média, em 100 dias hoje, a gente consegue, mesmo de alta complexidade, né, fazer o licenciamento. E isso trouxe um impacto positivo, né, para o crescimento do estado de Mato Grosso. Quando a gente fala aí dessa redução para 100 dias, né, o Brasil é conhecido pela burocracia. O que falta? Como poderia ser ajudado assim, para otimizar ainda mais esse tempo? Faltam recursos humanos, tecnológicos, o que falta hoje? Então, quando a gente fala nessa tecnologia, né, do SIGA, né, e a pessoa ela vai lá mesmo no próprio sistema, faz a guia de arrecadação, né, é muito rápido, né? Eu vejo assim, precisaria, talvez não, né, precisaria uma valorização maior, né, do nosso servidor, né? Às vezes você tem tecnologia, você tem, às vezes, o carro, você tem diária, você tem uma série de coisas, né? Mas eu sempre falo assim, né, você precisa ter uma equipe valorizada, né? Uma equipe com estímulo, né, para fazer. Né? Isso é a base de qualquer negócio, né? E aí nós estamos falando negócio como a questão ambiental. Como que a pandemia afetou aí o meio ambiente, a Secretaria de Meio Ambiente? Pois essa pandemia, né, o principal, assim, além das mortes, né, eu acho que isso impactou muito a vida das pessoas, né? As pessoas hoje estão muito mais contrita, né? Estão muito mais tristes, né? Elas estão mais... Mas, além disso, né, o maior impacto, eu acho que nós podemos dizer, primeiro a morte, e o segundo, né, a questão econômica, né? Nós vamos observar que, numa pandemia, essa é uma visão, né? O que se tem maior impacto é a questão ambiental, né? As pessoas, muitas vezes, por falta de um emprego, né, formal, ou de uma outra oportunidade, né? Muitas vezes elas se lançam em aventuras, né?
Então, essa serventura pode ser uma retirada de madeiras ilegais de unidade de conservação, pode ser um garimpo ilegal, né, na onde a pessoa fala, ó, eu não tenho o que fazer, eu preciso trazer sustento para minha família, então ele se lança, né, muitas vezes num garimpo ilegal. Até numa pesca, né? A pessoa muitas vezes, nós vamos observar que esse ano não tem peixe, né? Então, a pressão sobre os recursos naturais, no caso de nós estamos vivendo uma pandemia, é significativo, né? As pessoas tentam, de alguma forma, né, levar o sustento para casa. E muitas vezes, a forma que ele encontra, né, muitas vezes não é a forma mais, vamos dizer assim, adequada dentro da lei. Presidente, nós vivenciamos em 2020 aí um aumento de 158% de focos de incêndio no Pantanal, né? O que a gente aprendeu com 2020 com relação ao Pantanal e como nós vamos enfrentar a seca deste ano? Pois é, né? Eu falo assim, o impacto no Pantanal ano passado, ele foi significativo, né? Mas nós, não sei se, talvez podemos dizer que nós tivemos um pouco de sorte. Porque nós tínhamos naquele momento, você entendeu, os recursos, e aí quando a gente fala em recursos é em todos os sentidos, você entendeu? Graças também ao projeto REM, né? Então a gente tinha o recurso financeiro, nós tínhamos a tecnologia, né, e tinham pessoas. Então, quando a gente olha dessa forma, né, o impacto talvez poderia ter sido um pouco maior do que foi, né? Nós estamos muito preocupados, né? Tem um programa, né, na SEMA, né, que faz essa questão de queimadas, né? E esse ano a gente se preparou um pouquinho mais antes, né? Ano passado nos pegou um pouquinho desprevenido, né? Sempre nós preocupados, talvez, com o bioma amazônico, né? E você vai observar que o Pantanal fazia décadas e décadas, né, que não tinha uma queimada, né, dessa magnitude, né? Então, isso, de alguma forma, né, exauriu também os recursos, né? Há necessidade esse ano a gente dar uma calibrada também em termos de recursos, né? Mas a gente está muito mais preparado esse ano do que no ano passado. Existem formas de prevenir talvez um incêndio dessa proporção como do ano passado, assim, uma atuação em loco dos fiscais, como que é possível talvez prevenir isso, presidente? Então, esse ano, né, nós fizemos algumas mobilização, que a gente fala, né, treinamento, né, de mesmo pessoas leigas, né, que não é bombeiro e tal, né, capacitando ele para fazer esse enfrentamento, né. Então, hoje a gente acredita que a gente está muito mais preparado, né, para essa questão. Ao longo da Transpantaneira também, né, foi criado aí algumas situações, né, alguns equipamentos que podem nos ajudar no caso de uma queimada, né. Perfeito. Presidente, tem algo que eu não tenha perguntado que o senhor gostaria de esclarecer, comentar, falar aqui com a gente? Só, Felipe, agradecer aí a oportunidade, né, da gente estar aqui falando um pouquinho sobre essa questão ambiental, né, poder falar um pouquinho sobre o sindicalismo, né, nós fazemos sindicalismo mesmo, né, uma política sindical, né, nós assumimos há pouco tempo o sindicato, né, foi no ano passado, tivemos aí talvez um dos maiores desafios da minha vida profissional, né, que foi reconstruir, né, num momento que eu falo que é um momento de grande transformação do país, né. Nós sabemos que nós também tivemos um grande impacto na questão sindical dentro do país, né. No caso aqui de Mato Grosso, para você ter uma ideia, nós éramos 3 designados para fazer o trabalho junto ao sindicato e de uma para outra, algumas normas fizeram com que disponibilizasse só um. Então, hoje, houve essa necessidade de nós profissionalizarmos o sindicato, né? Nós fomos lá atrás do SEBRAE para nos ajudar nessa profissionalização do sindicato. Fizemos algumas contratações, né, a nível administrativo, a nível de assessoria jurídica, né, de comunicação. E nós acreditamos que nós estamos prontos, né, para os novos desafios que estão a nos aguardando, né? PEC 32,
licenciamento ambiental, né? Também tem uma PL, e também as legislações no estado de Mato Grosso, né? Então, dentro dessa, vamos dizer assim, dessa dinâmica, né? Nós esperamos aí poder contribuir enquanto sindicato, enquanto servidores, né? Valorizando o nosso profissional. Nossos profissionais são um profissional, no mínimo, diria para você, ele tem 2 ou 3 graduação, né? Ou pós-graduação, né? Geralmente são pessoas que têm mestrado, pessoas que têm doutorados, né? É um corpo técnico altamente especializado. E eu diria, estrategicamente para o governo, né? É uma secretaria bastante importante, né? O nosso sindicato, o nosso profissional, para você ter uma ideia, né? Eu diria que nenhuma atividade no Mato Grosso passa isento ao largo da mão de um analista, né? Seja qualquer coisa que for fazer, se você for abrir um posto artesiano, colocar um posto de energia, abrir um posto de gasolina, qualquer atividade você vai precisar ir à SEMA, você entendeu, e pedir um licenciamento ambiental. Então, muito obrigado aí pela oportunidade e espero contar com você lá nos nossos 26 anos lá do nosso aniversário. Com certeza, presidente. Muito obrigado por vir até o RDTV. A gente agradece mais uma vez e ficamos por aqui. Agradecemos também a você que nos acompanha. Pedimos que você siga-nos nas redes sociais e acompanhe o RDTV aí no YouTube. Um abraço, até mais.